Boa tarde, galera! Bom, olha só, hoje eu estou aqui no Vale do Ribeira. Vale do Ribeira é uma região localizada no sul do estado de São Paulo, no leste do estado do Paraná, tá? Aqui no Brasil. Ele recebe esse nome em função da bacia hidrográfica do rio Ribeira e de Iguape e ao complexo estuarino lagunar de Iguape, Cananéia e Paranaguá. Sua área é de aproximadamente 2.830.666 hectares. Ele abriga aqui uma população de aproximadamente 481 mil habitantes e inclui integralmente a área de 31 municípios, 9 paranaenses e 22 paulistas. Existem ainda outros 21 municípios no estado do Paraná, né? E outros 18 municípios no estado de São Paulo, que estão parcialmente aí, inseridos na bacia do Ribeira. Abriga 61% da Mata Atlântica remanescente no Brasil. Então dá para ver sua importância. Sendo 150 mil hectares de restinga e 17 mil hectares de manguezais. Em 1999, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura declarou a região Patrimônio Natural da Humanidade. Ela contém em si uma das maiores biodiversidades do globo, pois conserva aqui a maior porção de Mata Atlântica do Brasil. A região é produtora de água de qualidade, a melhor de todas elas, tanto para abastecimento humano, quanto para a fauna aquática, né? O Vale do Ribeira, ele apresenta aqui ecossistemas aquáticos, né? Rio, estuarino e mar, e terrestres, duna, mangue, restinga e floresta umbrófila densa. Nessa questão, a região é destacada aqui pela preservação de suas matas e por grande diversidade ecológica. Seus mais de 2,1 milhões de hectares, né, de florestas equivale a aproximadamente 21% dos remanescentes de Mata Atlântica. Nesse conjunto de áreas preservadas, são encontradas nas florestas, mas, ou melhor, não são encontradas apenas florestas, né, mas há importantes comunidades indígenas, né, comunidades quilombolas, que mais? E também tem a questão assim, como posso dizer, os caiçaras, né? Caiçara, quilombola, como temos aqui para baixo, alguns quilômetros daqui, né? A quilombola de Ivapurunduva, que preserva aí a tradição, a cultura dos quilombos, né? O povo caiçara, imigrantes e uma biodiversidade em plena preservação. O que vocês veem aqui atrás é o Parque Petar, pessoal. O Petar, com suas mais de 500 cavernas, né? O Instituto Vikings, o Instituto Pessec Araújo, trabalhando aí na sua zona de amortecimento, né? E também tem aí os seus principais ciclos econômicos, que se instalaram ao longo da história, que foram a exploração aurífera, né? E outros minerais, o cultivo do arroz, o cultivo do café, o cultivo de chá, banana, que em grande proporção, e também os esportes aí a exploração do esporte aventura, que hoje engloba aí a cavernismo, né, a espeleologia, o cascading, a boia cross, dentre outros. Aproveitando o local, né, o momento onde nós estamos, eu vou aproveitar para rebater um pouquinho sobre a fitogeografia, né? A fitogeografia, ela é um ramo da biogeografia responsável por estudar aí a origem, distribuição, adaptação e associação das plantas de acordo com a localização geográfica e a sua evolução. Seguinte, para que vocês possam entender um pouquinho mais sobre a fitogeografia, além dela ser um ramo da biogeografia, ela também é chamada de geobotânica, geografia das plantas e geografia botânica. Ela surgiu de uma mudança na maneira de se estudar as plantas, que até o século XIX, mais ou menos, quando Alexander von Humboldt e Aimé Bonpland publicaram Essai sur la géographie des plantes,
em 1805, ou Ensaio sobre a Geografia das Plantas, né, era encarado do ponto de vista essencialmente botânico, sendo então dada pouca importância à localização geográfica na configuração e distribuição dos vegetais. A fitogeografia, ela abrange conhecimentos relacionados aí à taxonomia, climatologia, ecologia, né, a morfologia e fisiologia, além da fitossociologia, para considerar qual a interferência do meio nas formações vegetais. A análise que chegou a ser esboçada ainda antes de Humboldt por Linneu em seu Flora Lapônica de 1737, né, ela foi de grande importância, porém foi a obra de Humboldt que marcou o início do estudo das plantas com relação à sua localização geográfica, sendo ele considerado aí o pai da fitogeografia. Através desses estudos, que são realizados aí pelos fitogeógrafos hoje, foi possível compreender a relação aí dos fatores climáticos, como os ventos, a umidade e a temperatura. Os fisiográficos, né, na questão de altitude, exposição e declividade, e de iluminação, que foi aí o fototropismo, fotoperiodismo, no crescimento e desenvolvimento das plantas, que nos fazem compreender hoje por que diferentes regiões apresentam tipos de vegetações tão variadas. De acordo com a fitogeografia, as plantas podem ser classificadas aí de tal forma. Quanto à luz, nós temos as heliófilas, né, que são plantas que preferem lugares com muito sol. Vamos ter as hesiófilas, quando preferem a sombra. Intermediárias, que preferem a insolação intermediária. E as indiferentes, que são quando a exposição à luz não causa grandes reações à planta. Quanto à tolerância à variação de luz, nós temos eurifóticas, né, quando a tolerância é grande, e estenofóticas, quando a tolerância é baixa. Quanto à temperatura, microtermos, plantas adaptadas ao frio, né, elas estão acostumadas aí a receber uma grande carga, uma grande incidência de frio. Teremos os mesotermos, né, plantas adaptadas às temperaturas moderadas, né, o meio termo. E os megatermos, plantas adaptadas ao calor, todo tipo de temperatura existente. Aí teremos a tolerância à variação da temperatura, que já atinge os euritermos, né, que é uma grande tolerância, e estenotermos, que é a baixa tolerância. Quanto à sua umidade, né, as aquáticas, que vivem apenas na água, higrófilas, que preferem lugares com muita umidade, mesófilas, que preferem locais com umidade média, e as xerófilas, adaptadas aí a locais com baixa umidade. Quanto à tolerância à variação da umidade, nós temos eurigrícas, né, quando a tolerância é grande, e as estenohígricas, que é baixa tolerância. Altitude. Quanto à altitude, nós temos 5 classificações em altitude. São planície, montanha, subalpino, alpino e nival. E a acidez do solo já entra na classificação acidófilos, que preferem meios ácidos, basófilos, que preferem os meios básicos, e os neutrófilos, que preferem aí os meios mais neutros.
Isso aí é um pouco da fitogeografia. Não de incidência só no Sudeste Paulista onde nós estamos, mas num contexto, assim, pode-se dizer que geral. Bom, aqui a gente está caminhando no sentido Cachoeira das Arapongas, né? Onde nós estamos agora é um lugar que normalmente tem hábito de ser o esconderijo de muitos animais. Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro. Oh, parece que a casa está vazia. É. Ninguém em casa. Que pena. Seria um espetáculo se a gente esbarrasse com alguém. Né? Mas como a casa está vazia, não tem problema também não. Vamos seguir. Estamos quase lá. Vai chegando. No caminho, um beija-flor tomando água no rio. Bonitinho. Né? E a cachoeira tá perto. Vocês estão ouvindo o rio Betari, né? Tá descendo. Vamos lá, estamos quase. Tá escorregadio. Vamos lá. Olha! É água! Santa! Pura! Tá de sacanagem, essa porra tá lisa pra caramba. Ui! Que é essa? Ah, não pode. Demais! Vixe, isso aqui é sinistro, eu vou pular. Tá aqui não. Oh, a mãe natureza já avisou. Sai daí não que você vai cair. Quase molhei o popozão. Ui, Daneta! Quer saber? Vou nada, cara. O bagulho tá escorregadio. Nos últimos dias choveu bastante aqui. E esse tipo de lugar, ele mantém a umidade. Por isso é chamado de floresta densa ombrófila. Então vai manter assim uma certa umidade. Isso aqui também tem a ver com mata de encosta, né? A floresta de encosta. Que é basicamente isso daí, ó. É um vale em V, ao qual as árvores acabam se fixando no substrato rochoso, né? Eu vou explicar isso melhor lá embaixo, porque aqui em cima tá osso. Minha canela tá parecendo aquelas canelas de lutador de Muay Thai. Ô, saudade do ringue. Caraca, olha o buraco que isso aqui fez. Maluco, que sinistro. Legal. Bom, aqui onde nós estamos é a Cachoeira das Arapongas. O que falar desse espaço aqui? Referenciando o assunto anterior, né, sobre a fitogeografia, nós vamos atingir também o link sobre zoogeografia, que também faz parte do ramo da biogeografia, né, que estuda a distribuição geográfica das espécies animais, além de mapear a distribuição atual das espécies. Né. Os zoogeógrafos formulam teorias, né, tudo é uma teoria, para explicar essa distribuição. Mosquito. Baseados em informações sobre a geografia, a fisiografia, o clima e a história geológica, assim como o conhecimento da história evolutiva dos animais e as relações entre eles e o meio, né? Um dos
Pioneiros nos estudos zoogeográficos foi Alfred Russel Wallace, que em 1860 tratou da distribuição dos animais na Malásia e na Austrália, e em um estudo que deu origem à obra The Geographical Distribution of Animals, a distribuição geográfica dos animais, em 1875. Depois completada em Island Life, Vida das Ilhas, em 1880. A divisão do globo em regiões faunísticas proposta por Wallace, com pequenas alterações e ampliações, ainda é aceita aí na atualidade e muito utilizada pelos professores mais renomados, seja em zoologia, zoogeografia ou outras áreas da área de pesquisa zoogeográfica. Entretanto, qual a importância da zoogeografia? O interesse dos estudos zoogeográficos dependem em grande parte da influência indireta que os animais exercem sobre as atividades humanas. Assim, por exemplo, o conhecimento das áreas de caça serve não só para a obtenção de alimentos, como para o aproveitamento comercial das peles. E o conhecimento da distribuição da fauna da plataforma continental para fins de pesca. No rol dos prejuízos que os animais acarretam à vida humana, inclui-se as doenças transmitidas principalmente por insetos, doença do sono, febre amarela, malária, dengue, a mais recente, zika vírus. É tudo controle de população, tem que morrer tudo. Brincadeira, paz e amor. A perda de lavouras é sofrida também aí pelo ataque de pragas, como os gafanhotos. A ação humana também tem sido destrutiva em muitos casos, produzindo aí, por exemplo, não só migrações em massa, mas também a quase extinção de algumas espécies e a extinção de muitas espécies, inclusive aqui no Brasil. Tem animais sendo extintos e tem animais em risco de extinção. Não só animais, mas como as plantas também, tá? É um caso básico, Por exemplo, a ariranha azul, o mico-leão dourado, com trabalhos aí por institutos de primatologia, principalmente no Rio de Janeiro, na Amazônia, para preservar algumas espécies raras e ameaçadas, mantendo-as em seu ambiente natural ou em áreas preservadas. Estão criando aí em grande quantidade nas zonas de matas em vários países, inclusive aqui no Brasil, parques nacionais, reservas ecológicas, unidades de conservação, dentre outros, tá? Para discutir a zoogeografia, nós temos N caminhos a seguir, Regiões faunísticas, influência do meio e muitas outras que estão relacionadas aí. A interação dos animais com o meio, Então a gente não vai prolongar aqui. Agora, depois de um dia sinistro, partiu curtir uma cachoeirinha? Estão convidados? Eu todos. Partiu. Até já. Fui. Bom, galera, tomei um banho, mas tá vindo um banho de cima, ó. Seu Pedro tá avisando, some da frente daqui. Seguinte, mata de encosta. Essa mata que vocês podem ver ao fundo, tá? A Mata Atlântica de Encosta é uma formação vegetal encontrada nas encostas da Serra do Mar. Enquanto o solo da Mata de Restinga é localizado na planície, Origina-se da deposição de sedimentos, onde possui uma pequena camada de matéria orgânica. O solo da Mata de Encosta, ele forma-se aí
a partir da decomposição da rocha-mãe, da rocha-matriz, e possui grande quantidade da matéria orgânica, né? A serrapilheira é uma quantidade imensa, né, sobre a sua superfície. Ela é caracterizada por grandes árvores, né? Palmeiras, né? O palmito jussara, as orquídeas, bromélias e samambaias, né? As pteridófitas, briófitas, né? Ao observá-la de longe, é possível perceber diferentes tons, né, de verde tingindo o relevo da serra. A inclinação do terreno e a pouca profundidade do solo tornam bastante difícil a fixação das árvores. Então elas precisam ter raízes superficiais, fortes, entrelaçadas, capazes de mantê-las de pé. Essas árvores são imensas e as raízes estão espalhadas em todo o canto por aqui, né? Algumas árvores desenvolvem até mesmo raízes tabulares. A matéria orgânica aqui em decomposição, o humus em si, né, no meio ambiente úmido, ele fornece aos vegetais grande quantidade de nutrientes, né, permitindo o desenvolvimento de grandes árvores, para falar a verdade, com dezenas de metros de altura. São árvores muito grandes, elas são imensas. As copas dessas árvores, de tão grande que são, elas tocam-se, se formando uma camada, um dossel, como se fosse um guarda-chuva. Isso impede que a luz solar alcance o solo, dificultando o crescimento de outras plantas também. Diversas plantas epífitas aqui, elas crescem sobre os troncos das grandes árvores, em busca dessa luz. Assim como trepadeiras com raízes do solo, que enrolam seus ramos nos troncos maiores para pegar uma carona até essa luz presente nas copas, no alto. Aqui, vivendo entre essas árvores, nós encontramos macacos, tucanos, papagaios, gato do mato, cobras e diversos outros animais, né? Os bugios aqui geralmente são encontrados em pequenos grupos, se alimentando da parte inferior das bromélias, e o rugido deles pode ser ouvido assim a quilômetros de distância. Como tem também macacos pregos, muitos outros tipos de macacos aqui, e uma riqueza enorme em aves, né, em passeriformes. Então essa daqui, né, é a mata de encosta, né, floresta ombrófila densa de encosta. Tá aí, vambora que a chuva tá vindo. Até já. Fui! Olha eu aqui de novo. Bom, lá atrás a chuva pegou a gente. Estava saindo da Cachoeira das Arapongas, que é aqui perto, né, uns 800 metros daqui. A chuva acabou pegando a gente no caminho. E por incrível que pareça, eu esbarrei com algo assim notável, que é de grande importância aqui pro Vale do Ribeira, né, para a floresta, ao qual sofre muito ataque, muita roubos, se pode se dizer assim, né? O ser humano, ele usa e não tá nem aí para nada. Esse é o problema, verdadeiro fato, né? De quem que eu estou falando? Palmito jussara. Se vocês observarem ali, vão ver que tem um plantio de palmito jussara, que é o Euterpe edulis. Eu tô na estrada agora, só que eu acabei me abrigando aqui na casa do delegado da polícia aqui de Apiaí, né? Tô aqui na frente. E bom, o que falar do palmito jussara, do Euterpe edulis? Ele é uma palmeira nativa da Mata Atlântica e Cacildes. Olha o arco-íris. Voltando. Bom, ele é conhecido principalmente pelo seu palmito comestível aí, né? Que é muito apreciado por todos. Seu estipe
elegante, é delgado. Olhem só as folhas como é lindo, cilíndrico e único. Ou seja, ele não forma touceiras. Nem apresenta capacidade de rebrote após o corte. Ou seja, cresceu, cortou, morreu, né? Não volta mais, tem que plantar outro. Dessa forma, o porte dele é médio, né? Alcançando aí em média de 5 a 10 metros de altura e 15 centímetros de diâmetro de caule. As raízes são fasciculadas, pouquíssimo profundas, né? Você consegue enxergar aí as raízes dessa árvore. E também são, sim, muito utilizados aí para plantio, principalmente em construções ou do lado de piscinas, como muita gente coloca, né? A copa dele é formada por cerca de 15, 20 folhas grandes, alternadas e pinadas, esse monte de espadinha que vocês podem ver aí, olha só, né? Todo pinadinho, com numerosos folíolos, né? Caracteristicamente aí pendentes. Então ela fica pendente dessa forma. Entre o tronco e a copa há uma seção de cor verde mais clara. Deixa eu enxergar um aqui, achei. Olha só, esse verdinho claro aí que vocês podem ver. Eu tô tremendo porque eu tô com o barato na mão. Isso daí, ó, é recoberto aí pelas bainhas, né? Por folhas aí em produção, tá? De forma que a inflorescência surge na primavera, tá? Com folhas novas e que estão em formação, né? Tanto que vocês conseguem ver, tem algumas que parece ter um monte de espadinha e tal. Os frutos que se seguem são drupas negras quando maduras. É uma delícia. Não está na época agora, então não tem como mostrar para vocês. Ele é um indivíduo. Esse indivíduo aí, na verdade, ele é pouco explorado aí, né, na parte de paisagismo, né, mais para extração que eles utilizam. Na verdade, extração ilegal, tá? Não exige muito espaço, é um atrativo especial, né, para passarinhos no jardim, na floresta também. Apresenta aí um crescimento lento, tá? O mais importante, ela tem um crescimento lento, leva de 10 a 12 anos para atingir a idade adulta. Por isso seu cultivo para a produção de palmito torna-se muitas vezes desinteressante economicamente, tá? Então aqui eles não estão prontos ainda, porque ainda está em fase de crescimento, de forma que as que crescem no meio da mata, no meio dessa selva, acabam aí sendo atrativo especial, né, para o extrativismo ilegal do palmito, né? Permanece e agrava ainda mais, atualmente, com a falta de incentivo ou controle ambiental aí, tá? Que faz com que seja mais do que preciso que a sociedade atual, o que é muito difícil, se conscientize quanto a essa palmeira. Por quê? Esse palmito, ele não deve ser consumido, ele é uma necessidade para outros seres vivos. Os seres humanos não precisam dele, né? E ele tem uma extrema importância ecológica, e a extração acaba deixando algumas sequelas muito intensas. No lugar dela, é preferível aí que o consumo do palmito seja o palmito pupunha, Bactris gazipais e o açaí, Eutirpe oleracea, né, que já apresentam cultivos importantes. E também, assim, a gente deve lembrar que o palmito jussara pode causar risco à saúde, né?
devido ao precário e errôneo processamento que os palmiteiros ilegais dão ao produto, né? Então ele vem aí com bactérias e outras paradinhas mais que podem zerar o KM do peão. Só para lembrar, o palmito Jussara é uma das muitas plantas brasileiras que se encontra aí na lista de preocupação ambiental, tá? Podendo aí se dizer que essa planta está em risco de extinção, código vermelho. Só que o povo hoje não se preocupa muito com isso. Tanto que algum tempo atrás a polícia ambiental aí de Juquiá apreendeu cerca de 1 tonelada de palmito de extrativismo ilegal. Vamos seguir. Bom pessoal, por hora é isso. A gente finaliza aqui. Visão aí do Morro do Ouro ao fundo. E a gente volta com mais. Valeu, até mais. Fui.